mas o palhaço ele trabalha com a sua essência. Então, quando você faz um curso de palhaço, quando você está estudando essa linguagem, você não vai exatamente fazer rir. É uma outra busca. É uma busca de você começar a entender as suas qualidades e principalmente os seus defeitos. Porque nós somos seres humanos, né? Então todos nós temos qualidades, mas também temos defeitos. E o que nos deixa humanos são os defeitos. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje o episódio é muito especial, porque tem um amigo meu de longa data que eu vou apresentar pra vocês, e o nome dele é Tércio Emo. Tércio Emo. Toca aqui. Você tá bom? Mano, Bate o microfone aqui. Tércio Emo, eu tava esperando você com aquele cabelinho assim, ó, lambido. Felizmente já tive que tirar, porque aos 41 anos não tem mais. Cara, eu já tive cabelo na vida, você acredita? Vamos fazer assim, ó. Hoje vai ser um grande duelo de carecas, veja assim. Né? Enfim, a gente usa boné. Quase 40 com boné. Puta merda. Nós vamos fazer rinha, é igual cabra. Toma impulso assim e dá uma carecada no outro. Cabeça. Bate a cabeça. Tinha um dinossauro careca. Lembra que tinha um dinossauro careca que tinha cabeça dura, assim? Que bate. Né? Não sei o nome do dinossauro. Carecossauro. Carecossauro, aí, ó. No estilo de dinossauro, carecossauro. Povo, antes da gente começar o nosso bate-papo incrível, eu vou pedir pra você dá um like nesse vídeo. Pelo amor de Deus, cara, não vai cair teu dedo. Vai cair o dedo da pessoa assim? Não, dá um like. Dá um like no vídeo, compartilha com o povo. Segue todas as redes sociais. Que redes sociais você tem? Eu tenho Instagram, Facebook ainda, tenho. Acho que deve ter 3 pessoas lá. Você vem, mano. Tem Facebook ainda, tenho Instagram, tenho Twitter. Não sei porque eu tô lá no Twitter. É X Twitter. agora. É X. E hoje nós vamos falar sobre o universo dos palhaços, cara. Isso aí, olha que maravilha. E você é palhaço desde quando que você é palhaço? Cara, acho que desde me conheço por gente, mas profissionalmente, eu acho que foi quando eu comecei a carreira de ator mesmo, né? Eu já comecei a pesquisar essa linguagem clownesca, essa linguagem da mímica, essa linguagem mais bufonesca. Estudo até hoje, na verdade. Inclusive, o último livro que eu tô lendo agora é Bufão e Suas Artes. Então, ainda continuo estudando porque é infinito. Tô com um espetáculo agora, né? Chamado Ayurca, Sketch de Palhaços, no qual a gente pega os nossos artistas favoritos e a gente faz meio que uma homenagem para ele no espetáculo. Então tem Jerry Lewis, tem Silvio Santos, tem Chaves, tem Kate Bush, tem tudo lá no nosso espetáculo. E então, desde quando eu comecei a estudar teatros, desde que eu comecei a me entender nessa linha, eu sempre gostei dessa linguagem, achei ela bem legal, eu gostava. Meu sonho, na verdade, era virar desenho animado. Eu queria muito virar um desenho animado, fisicamente mesmo, sim. Você queria que tivesse um desenho... Não, eu queria ser um. Não, então, você queria que tivesse um desenho Tércio e seus amigos, e você era lá... Não é que eu queria que fosse o desenho, eu queria que eu, fisicamente, fosse um desenho animado. Entende a paranoia, a viagem? Tá. Tá. Claro, não é fisicamente possível, gente, mas eu achei uma linguagem que que chega próximo. Como é que chama aquele coelhinho do filme lá? Roger Rabbit. Você queria ser o Roger Rabbit. Isso, é quase aquilo. Sabe, que as coisas não acontecem no mundo real, o cara pega um martelo, bate no outro cara, amassa, só que é na vida real. Os buracos que tem na parede, assim, o cara põe a mão. Isso aí, então, eu queria fazer isso de verdade. Isso quando eu era criança, adolescente, tá, gente? E aí eu vi que não era possível, e aí eu vi que a linguagem mais próxima que eu podia chegar nesse universo de desenho animado era fazer mímica, palhaço, porque eu podia pegar coisas invisíveis e podia fazer barulho, sabe? Xim, pegar uma espada, por exemplo, e me cortar o dedo. Au, xim. Então eu podia pegar coisas invisíveis, sei lá, coisas politicamente incorretas, como uma arma, por exemplo. Então eu podia brincar com essas coisas invisíveis e transformar elas em algo físico. Então é o mais próximo que eu consegui fazer de virar um desenho animado, né? De, sei lá, pegar corda e ficar movimentando. Então, essas brincadeiras são legais, deixa a gente mais próximo desse universo que eu gosto, né? Tem um grande mímico chamado Michel Curtamanche, que ele faz as onomatopeias que eu faço aqui com a boca, e o cara é meu mestre, assim, né? Uma grande referência e... Então eu descobri que se pegar barulhos e coisas assim, você consegue ficar nesse universo, vamos dizer assim, mais desenho animado na vida real. Eu trabalhei com eventos, né, na produção de eventos durante muitos anos, né? E eu tive o prazer de ser o lanterninha, um dos lanterninhas do primeiro Cirque du Soleil que veio para São Paulo. Fui lanterninha do Cirque du Soleil, isso tem que estar no currículo. Eu fui, cara, lá do... Como é que chama? O primeiro que veio... O primeiro que veio... Foi Alegria, foi Alegria. Não.
O primeiro era Que veio com o Bradesco, não foi? Que veio com o Foi. Bradesco, com o Lei Incentivo. Foi Eu acho que foi o Saltimbanco. E eu fui lanterninha na área VIP, né, na área do Bradesco lá, que custava R$ 1 milhão naquela época. Aí depois me colocaram pra ir no palco principal lá e, tipo assim, eu assisti o episódio umas 90 vezes. Que maravilhoso. E eu vou te falar, a parte mais sensacional não era o espetáculo em si, era ter o privilégio de chegar 2, 3, 4 horas antes e ver a galera ensaiando e criando novos números. Eles criavam novos números ainda. Meu irmão, Vamos trocar isso aqui. não sei se você já viu o documentário do Cirque du Soleil. Não, no comentário não. É o seguinte, para cada acrobata, para cada pessoa que tem lá, existem 2 ou 3 substitutos. Então assim, meu irmão, errou 1, 2 vezes, você vai pro final da fila. E aí troca o artista. Troca o artista. E tem muito artista ali que é medalhista olímpico, aposentado. Tem muito artista ali que sabe de fisiculturismo, de tal, não sei o quê. Eles fazem. Como chama? Show, ele é itinerante, tem alguns 2 ou 3 pelo mundo. Então, tipo, tem um em Nova York que ele é fixo, e às vezes ele viaja pelo mundo o e tal. Las Vegas. Acho que é esse. Tem o Fique Las Vegas. Mas eles vão mudando também, né? Então, sei de Las Vegas para Nova York, de Nova York. Eu sei que o fixo tem um em Las Vegas, sempre tem um Las Soleil sempre lá. Então sempre que você for em Las Vegas vai ter o Cirque du Soleil lá pra você. E do nada eles. Não vai ter mais o Saltimbanco, vai ter um outro episódio. Aí eles criam um outro e por aí vai. Aí tinha um vietnamita fazendo um número com uma espada de samurai, e o malabarismo do cara era com aquela espada. E era um malabarismo com espada. E o cara tava treinando, ele ainda não tinha conseguido. O cara tava treinando de fazer o malabarismo, jogar a espada pra cima, a espada fazia assim, e o cara dava vários mortal e todo aquele negócio. Aí o cara tirava a bainha da espada, fazia assim e a espada tinha que cravar. Ele ainda não tava conseguindo, mas você ouvia ela assim, ó. Batendo. Você falava, caralho, que cara foda. Beleza, tá bom. Era muito incrível de ver. Muito incrível de ver. Tudo isso que eu tô te falando, de trapézio, de acrobata, de físico, de trabalho de força, de piruleta, tudo isso ficava em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. O primeiro lugar mais disputado para ver o cara ensaiando era o palhaço mudo. Era o palhaço mudo. Palhaço mudo. Era o clown, né? O clown. O palhaço, se você colocar aí na internet aí, o Saltimbanco do Cirque du Soleil, o número do cara... Me fala o número pra ver se eu lembro, porque eu já vi todos os palhaços. Mano, teve um que tá no DVD do Saltimbanco, assim, né? Então esse aí, que ele faz um sketch com o chapéu dele, e no final ele tira o chapéu assim, ó. Tem um chapéuzinho. E ele joga despretensiosamente e o chapéu magicamente vai naquele bagulho lá e pum, e pendura. É uns bagulho tão simples, Tércio, mas tão simples que você ficava assim, ó. O Soleil, ele tem uma coisa bem interessante, isso que eu vejo de amigos que fizeram teste. Eu já entrevistei palhaços que foram pra lá, e conversei bastante gente, né? Eu tive a oportunidade de participar com um brother meu que ganhou o PAC, da gente entrevistar os palhaços aqui da região, né? Do São Paulo, da Grande São Paulo, né? Pra entender como é que era a poética e tal, e alguns já participaram do Cirque du Soleil, né? E uma das coisas bem interessantes que eles falam, por exemplo, chamou você, não sou malabarista, você, sei lá, joga 7 bolinhas. O cara joga 7 bolinhas, beleza? Beleza, chama você vai jogar 5 no Cirque du Soleil. Mas por que jogar 5? Porque 7 você joga, então 5 você vai jogar perfeitamente. Então, tem que parecer fácil o que você vai fazendo no Cirque du Soleil, para dar essa ilusão, assim, de que, nossa, ele faz isso tranquilamente. Então, geralmente, os números que nós estamos vendo é que o cara realmente faz aquilo. E a cereja do bolo o único profissional do Cirque du Soleil que não tinha substituto, quem que era? O palhaço, porque o palhaço é único. Meu irmão, era muito bom, velho. Era um negócio surreal, cara. O palhaço ele é único, porque o palhaço ele não é um personagem, né? Ele é uma essência sua. Uma entidade, né? Acho que não chega a ser uma entidade porque a gente estaria no arquétipo, a gente estaria na parte do Jung, né? Que também tem, que é o trickster. Tem um arquétipo chamado trickster, que ele representa toda essa parte cômica do nosso universo, né? Então ele seria essa essência de você ir lá buscar essa essência para você trazer o cômico. Então existe essa entidade que você está falando, chama trickster. Mas o palhaço, ele trabalha com a sua essência. Então quando você faz um curso de palhaço, quando você está estudando essa linguagem, você não vai exatamente fazer rir. É uma outra busca. É uma busca de você começar a entender
as suas qualidades e principalmente os seus defeitos, porque nós somos seres humanos, né? Então todos nós temos qualidades, mas também temos defeitos. E o que nos deixa humanos são os defeitos. Então por isso que o palhaço a gente se identifica muito com ele. A gente visualiza o fracasso, a gente visualiza ele tentar perder, e quando ele perde, como é que ele faz para conseguir retomar? E essa subversão que é engraçado. Fala assim, ah, tá, ele tem todo esse jeito certo e não conseguiu. Ele tem todo jeito e não conseguiu. Aí ele tenta de um jeito imbecil e consegue. Você ri daqui e fala, ah, meu Deus, não acredito que ele fez isso. Então, essa linguagem do palhaço, ele meio que te dá um... Eu gosto de falar que ele te dá um documento que é liberado para matar. Você pode falar coisas que você não pode falar se você não tiver nessa sua essência, né? Num documentário do pessoal do Doutores da Alegria, ela fala uma coisa bem interessante, já tá no elevador. Se ela chega pra um cara, o cara tiver um bigodão, e ela falar do bigode do cara, se ele tiver caracterizado, o cara fica meio puto. Fala, meu bigode, que deixa eu saber meu bigode. Ele vai levar a sério. Agora, se ela tiver vestida clownescamente, não precisa ser o nariz, a roupinha, mas a postura, né? O Mr. Bean, por exemplo, não tá de nariz, mas ele tem aquela postura, aquela essência cômica. Então, se o cara vem com aquela essência e faz algum comentário pra você, você já não leva tão a sério. Eu achei que, nossa, mas esse bigodão que você tem, né? Parece uma telha, né? Assim, dá pra se proteger embaixo, né? É bom porque não molha a boca, né? Então você começa a conversar sobre... Você consegue fumar na chuva? Ah, não, esse é o narigudo. Ah, mas depende do bigode, né? Se o bigode ficou grande, assim, dá pra estacionar um carro, aí você começa a exagerar, a subverter. Então quando eu digo essa licença para matar que o palhaço tem, é justamente isso. Ele pode falar algumas coisas que sabe que não é a sério, que sabe que é um exagero, que é justamente o que o palhaço faz, ele exagera as coisas. E essa visão de mundo que o palhaço tem é que é interessante, que faz a gente rir. Não exatamente porque ele é engraçado, mas é porque essa visão de mundo o torna engraçado. Né? Então, geralmente, quando o pessoal vai fazer curso de palhaço comigo, eles ficam muito preocupados, de, mas eu não sou engraçado. Eu não consigo fazer as pessoas rirem. Isso é interessante, não precisa fazer, você não tem que se preocupar com isso. A risada é uma consequência de uma coisa que você constrói antes. Que é essa essência de você ser o palhaço, essa essência de você ter uma nova visão de mundo. De você começar a olhar pra rua e ver como é que aquela pessoa anda. Uma coisa que você nunca tinha reparado, fazer, nossa, olha, a Dona Lourdes andando, que engraçado. Ela põe o nariz pra frente, vai balançando assim. Você já viu aquele palhaço que trabalha no SeaWorld? Não sei isso. Ele é um mímico, tipo com a cara pintada de branco mesmo. Ah, o Sombra, que ele vai... É, um gordinho. Mano, aquele cara... Ah, meu... Porque é a essência, entendeu? Tá passando uma pessoa, ele faz a sombra, por exemplo, ele exagera, ele bate o olho e fala assim, tá, deixa eu ver, eu vou exagerar o andar dela. Ah, tá, ela anda chutando. Então ele já vai atrás dela andando chutando, exagerando. A pessoa olha, ah, tá igualzinho. Não tá igualzinho, ele só achou uma parte dela e exagerou. E você sabe o que eu acho muito incrível no universo dos palhaços, assim? É que é diferente do humorista, né? O humorista de stand-up, de contar piada e tal. Existe sim a parada do palhaço contar piada, aquele palhaço mais escrachado e tal. Mas a figura que eu, Otávio, tenho do palhaço é uma questão muito mais de entretenimento. E esse entretenimento, você vai rir. É claro, nas punchlines, você vai ver ali na sketch, da torta na cara, aquela coisa bem mais clássica, que é tão criativa quanto, mas eu vejo que é muito mais voltado para o entretenimento, se você for ver. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente o palhaço, aquilo que você falou, não necessariamente o palhaço vai buscar o riso em si. Tem palhaços que emocionam, tem palhaços que fazem você pensar, tem palhaços que fazem você ter uma crítica social, tem um palhaço que te traz um drama muito grande, será o Coringa, o filme do Coringa, por exemplo, né? Tem a questão do palhaço também, palhaço do terror, né? Tem muita gente que tem medo de palhaço, tem filmes de palhaço, assim. Então, tipo, o personagem do palhaço não necessariamente ele é voltado diferente do humorista. Se o humorista for sem graça, você vê na hora, né? Você vê na hora. Vai ser vaiado e o cara... se você vaiar um palhaço, ele vai transformar aquilo numa forma... Exatamente, ele pega completamente diferente, né? Fracasso e transforma em potência. Né? Tanto que tem palhaço que você vaia. Tem palhaço, se você pegar os Trapalhões, tem hora que você tá torcendo pro Didi e você quer que o Dedé... Ou o Sargento Pincel. O Sargento Pincel é um bom exemplo. O Sargento Pincel, ele é mandão, ele briga com os outros, tal. Você não torce muito por ele, mas ele é engraçado por essa postura, né? Então, essa coisa que chama de Branco e Augusto, mas é só pra gente entender os jogos, né? Porque Branco? Branco e Augusto. É uma técnica que a gente usa no palhaço pra gente entender algumas coisas, né?
Mas é técnica, gente, não é uma regra, tá? Então, o branco e Augusto funcionam mais ou menos assim. Temos o branco, que é o cara que ele é o mais certinho, ele faz as coisas, tenta fazer as coisas corretamente. E isso o torna patético porque ninguém é perfeito, mas ele tenta ser perfeito. O Augusto não, o Augusto é um imbecil. É o cara que ele tropeça quando entra, a calça prende. Parece que Desastradão. o mundo inteiro é uma armadilha pra ele. Ele é uma armadilha pra ele, né? Então ele tenta pôr a mão no bolso e não consegue, ele tenta cruzar o braço e não consegue, né? Tudo pra ele é complicado, tudo é complicado. Falar é complicado, andar é complicado, né? E essa é a brincadeira. A gente tenta. O grande lance do palhaço é a gente tem ver as coisas que dá pra deixar complicado, né? Por exemplo, se o palhaço estiver aqui e estiver complicado, ele põe a mão no microfone, o microfone cai, ele se distrai, bate o microfone, aí vai tentar arrumar o fio e se enrola com o fio, aí derruba a câmera, derruba a luz, e aí isso vai criando um desespero, né? E isso torna ele engraçado. Esse seria o Augusto. O branco, ele seria o cara que ia ficar incomodadíssimo porque quebrou as coisas. E ele ia tentar arrumar. E aí ele tenta arrumar de um. Então, São uns estilos diferentes de palhaçada. são umas técnicas. Não significa que um cara vai ser sempre o branco, sempre o Augusto. É só para você começar a entender os jogos. Né? Geralmente, existem duplas. Né? Se você pegar o filme do Auto da Compadecida, tem o João Grilo e o Chicó. Né? Eles são uma dupla de palhaços. Né? O Chicó, por exemplo, ele seria talvez o mais Augusto deles, o João Grilo mais branco, porque o João Grilo, ele sabe o que está acontecendo. Ele é o mais preocupado e o outro quer que se dane o mundo, né? Ele sabe que está armando o negócio, então ele racionaliza tal. O Chicó também, mas como eles, justamente esse jogo com eles, tipo, vamos lá, Chico, não, eu tenho medo, vamos lá, não, não. Esse joguinho com eles de um querer fazer, o outro não querer fazer, isso que torna essas duplas legais. Didi e Dedé, o Mussum e Jacarias, nunca vi o Alto da Compadecida como dois palhaços, cara. São maravilhoso. Todos no livro do Alto da Compadecida, o narrador, né, o que apresenta a história é um palhaço. Ele entra em cena e ele explica, olha, gente, vamos lá, desse lado aqui vai estar a igreja, desse outro lado aqui vai ser a cidade, na frente vai ser a praça. O palhaço começa a falar as coisas, ele que dá a noção de espaço, ele que dá a noção dos personagens. Tem esse personagem no livro, né? No filme não precisa, porque você tá vendo, né? Uhum. No teatro a gente usa o lúdico para poder falar algumas coisas. Mas a gente sempre vai encontrar essas duplas em qualquer lugar. Palhaço você encontra na sua família. A relação do filho com a mãe, por exemplo, seria o branco com o Augusto, a mãe tentando fazer as coisas certinho, o filho bagunçando tudo, né? Um dia eu fiquei horas vendo o meu filho Teodoro tentar resolver um problema, quando ele era nenenzinho, né? Ele precisava atravessar para o outro lado com um brinquedo, então ele deixava o brinquedo, atravessava para o outro lado, o brinquedo ficou. Ai meu Deus, aí ele voltava, jogava o brinquedo, e aí ele voltava, falava, mas eu quero pegar outro brinquedo. Aí ele voltava, pulava de... Então ele ficava horas tentando fazer essa travessia com os brinquedos e ficar assistindo, mas como é que ele vai resolver o problema? Que é isso legal. O legal do palhaço é ele ser interessante. E o cara que tá fazendo essa parte do palhaço, que ele seja interessado no que ele tá fazendo. Então, tipo, aquilo requer uma certa verdade. Uma amiga minha, Luciana Canton, minha professora que me deu aula de dramaturgia para o cinema, não, dramaturgia não, interpretação para o cinema, a Luciana Canton, ela tá com um canal agora no YouTube e ela tá falando sobre verdade, né, do artista, do ator que precisa da verdade e tal. E eu escrevi para ela, falei assim, mas não é só o ator dramático, o ator cômico também precisa da verdade. Porque se ele não fizer aquilo com a verdade, não fica engraçado. A pessoa percebe que é falso, que é mentira, que aquilo dá um distanciamento, né? E o palhaço precisa desse acordo. Você precisa acreditar que realmente eu quero atravessar aquela porta e eu não consigo, né? E agora, se você percebe que ele tá fingindo que não quer passar, aí perde a graça. Assim, tá, mentira, é só ele virar a porta e andar. Mas agora, se o cara tenta e não consegue, alguma coisa acontece, surpreende a gente, aí sim é muito mais interessante. O palhaço ele é contra todo tipo de lei, até a lei da física. Então, por exemplo, se ele precisar passar debaixo da porta, ele vai dar um jeito para passar debaixo da porta. Mas isso seja fisicamente possível. Sim. E a piada tá nisso. Como é que ele vai fazer isso? Né? E aí que tá os truques que o pessoal usa no circo, né? De sair 28 palhaços do carro. Né? O cara entrou com um carrinho aqui, saiu 28 palhaços, isso é fisicamente possível. Mas o palhaço é contra as leis. E é um personagem, assim, que é tão complexo
e tão simples, e tão rico, e tão pobre ao mesmo tempo, eu falo assim, pobre da simplicidade, Sim, né? sim. Cara, a criatividade, você viver da criatividade é um negócio muito É que não é exatamente. complexo, digamos assim. Você criar um número que, né, sei lá, deve ser. Mas aí que tá, quando você faz um curso de palhaço, você começa a ter essa linguagem, você começa a ter uma visão de mundo. E aí você começa a achar, você começa a visualizar as coisas cômicas. É como se a gente tirasse uma venda e falasse, ah, tá, agora eu tô vendo algumas coisas que eu não via antes, né? De um andar, os próprios cachorros que você tem aqui pelo estúdio e tal, das coisas que tem aqui, você começa a visualizar as coisas engraçadas aqui. Tem um monte de coisa que eu tô achando engraçado aqui, eu não tô nem comentando. Porque, por exemplo, vocês não conseguem ver, mas tem um quadro de um macaco me olhando enquanto ele tá com fone de ouvido, né? Então isso já chega a ser um absurdo. Se eu falar para vocês imaginarem, isso já chega a ser, é um quadro. E tem um macaco me olhando assim com fone de ouvido. Então, tem várias coisinhas aqui. Tem um travesseiro ali do Naruto. Então, são coisas que não preenchem esse universo. É isso, mas a ideia do podcast é justamente, né, falar de saúde mental, falar de comportamento, com uma galinha aqui presa, né, alusão ao chacrinha, justamente se a gente precisar mandar alguém tomar no Que ilusão, chacrinha! se a gente precisar mandar alguém tomar no cu, a gente aperta aqui, aí a pessoa que edita não precisa colocar o pi. Entendi, Entendeu? já tem um pi aqui. Eu já tenho o pi aqui, entendeu? Deixa eu experimentar isso aqui. Pano da sua mãe. Muito bom, cara. Viu só como é que funciona, cara? Maravilhoso. Cara, inteligentíssimo isso. Olha, entendeu? Isso que você fez aqui, isso já é um universo cômico. É uma bobeira, né? E eu já utilizei isso aqui como um artifício, né? Isso aqui é muito legal, né? Mas, cara, o palhaço funciona ele em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Se você pegar esse personagem e colocar ele em certos setores, perdão, em certos setores, ele vai funcionar, né? Vamos agora para essa linha do hospital, né? Essa linha do hospital. Você está num lugar em que é um lugar. Lembra que eu falei do branco e do Augusto? Sim. O branco representa sempre a parte certa, moral, perfeccionista, certo? Uhum. Se eu chegar no metrô e eu ficar pulando, né? Ou andar com a calça riada, ou levantar a calça aqui e ficar rebolando, as pessoas vão me olhar. Por quê? Porque eu estou fora daquele padrão. Aquele padrão é corretinho, você tem que esperar, entrar num vagão, tal. Se você vê lixo no chão, já te incomoda. Você tem lixo no chão aqui, que absurdo. Por quê? Porque o ambiente foi feito para isso. Esse ambiente, ele é certinho. E o hospital tem isso também, porque tem procedimento, né? A parede branca, a roupa branca, né? Até a roupa verde dos cirurgiões tem um porquê, né? Sabe o que é roupa verde? O É por cirurgião? causa do sangue, né? Exatamente, para a visão não cansar de se ficar vendo tanto sangue, tanta cor vermelha. Aí fica preto, né? Aí o verde, ele refresca a sua visão. Então, você bate o olho nos enfermeiros, no médico, ele... Então, você viu, tudo isso é pensado, é certinho, tal, tal, tal. E isso torna o lugar chato. Por quê? Porque precisa seguir esses padrões que as pessoas podem viver ou morrer, né? E aí, quando você põe o palhaço nesse universo, ele está num lugar onde tudo lembra do branco do Augusto? Tudo é branco, então tudo ele vai poder subverter. Tudo ele vai poder fazer piada, tudo ele vai poder transformar. Porque e o mais legal do palhaço de hospital é que ele se leva a sério real, né? Não, agora eu tenho consulta. Aí ele vai, né? Agora eu tenho não sei o quê. No caso dos Doutores da Alegria, o palhaço ele veste uma profissão, né? Ele é um médico. Como tem o cirurgião, tem o cara lá que dá, como que chama? Anestesista, tem a pessoa da enfermagem, tem o ortopedista, né? E ele é o bacteriologista, né? Isso no caso do Doutores da Alegria, tá, gente? O Doutores da Alegria trabalha nesse método. Que o palhaço, ele é um dos médicos. Ele é um cara que vai lá ver como que tá a sua parte de riso hoje, como tá seu humor, ele vai avaliar isso. Então eles têm prontuário, de verdade, eles têm um prontuário, assim, olha, a última visita riu pouco, ela precisa rir um pouco mais, tal. Na outra vez ela ficou chateada, na outra vez ela gostou bastante, então ele tem um prontuário. Essa daqui tá com o sorriso solto. Tá com o sorriso solto, precisa apertar um pouquinho mais, né? Então eles têm um relatório de como tá essa parte do humor, do riso dos pacientes,
né? E o quão importante é o trabalho deles, né, cara? Isso é muito importante, porque, imagina, você tá num lugar, como eu disse, tudo é certinho, os horários, a parede é branca, sabe? A pressão, a dor física, Fora a que pressão emocional. fora o estado dessa coisa do hospitalar mesmo, de remédio, as pessoas estão doentes, elas estão fragilizadas, né? Então é um lugar que precisa de humanidade. E o palhaço é o mais humano que a gente consegue chegar, porque ele realmente expõe as nossas fraquezas. E o legal do palhaço é que, por exemplo, tem uma. Eu cheguei a fazer um atendimento como palhaço. Quando eu fiz minha faculdade de educação física, eles tinham lá chamado Time da Alegria, que eles levavam os palhaços pro hospital. E a gente ia lá visitar. Então tinha uma série de regras e coisas importantes. Que, por exemplo, você não vai entrar num quarto e falar, e aí, tudo bem? Primeiro, você já mata todo o clima, não tá tudo bem. Já tudo bem, eu tava lá, tava vendo TV em casa, jogando bola. Não, então, você não entra e pergunta se tá tudo bem, né? Outra coisa, o primeiro contato é muito importante. Então, quando você tá lá, a porta é um instrumento importantíssimo para você antes de entrar no quarto, porque é o único acesso que você tem para aquele universo, então ele tem que ser permitido. Você não pode entrar lá, não, você tem que ser permitido. E se a pessoa fala que não quer, você respeita. Ah, não, hoje eu não quero, então você vai embora. Por quê? Porque, meu, lá ela não vai poder falar que não quer tomar injeção, lá ela não vai poder falar que não quer tomar remédio, lá ela não vai poder falar que não quer. Então, a partir do momento que o palhaço tá lá e você pode falar assim, não quero, e você respeita, olha que maravilhoso, você tem autonomia. Você, como doente, eu tenho autonomia, eu posso querer receber ou não. Né? Então, o palhaço até isso permite, até a negação dele não querer ver o artista cômico também é importante para esse tratamento. Então, essa relação de passar pela porta, pedir licença, conversar, entender o seu universo, que é aí que você vai entender aonde você vai chegar, né, nesse primeiro contato, né? Dizem do improviso, né? Do que o palhaço que improvisa. Não é só improviso, é técnica também. O improviso é uma técnica. Não, é Você. dificílimo, né, cara? Mas na verdade o improviso, você tem uma série de repertórios já guardados, Ah, né? E uma série de ferramentas e técnicas. Que é aí que você vai utilizar quando você precisa. Aí, isso que torna o improviso. Acontece uma situação, por exemplo, sei lá, passa um avião, baixa assim, pra passar o avião. polícia, minha cabeça. Sei lá, né? Sempre vai ter alguma coisa para você reagir e é isso. Não é porque você vai chegar em casa e elaborar, falar assim, tá, quando passar um avião, eu vou abaixar a cabeça, né? Mas você sabe que o palhaço vai subverter com as coisas que acontecem em volta, né? Então como é que eu vou reagir, né? Isso acontece no palco, acontece na rua, quando você tá esses lugares que tem muita coisa externa, muita coisa acontecendo, Muito ruído. muito ruído, a gente reage com os ruídos, a gente não deixa passar nada, a gente tá escutando, né? Então, se eu tô fazendo a minha cena aqui, alguma criança grita alguma coisa, deixa eu terminar aqui. Você não ignora, sabe? Então, no hospital, você não ignora nada. Você não ignora o paciente que tá lá. E não é só eles, é todo mundo. Todo mundo precisa desse tratamento do palhaço lá dentro. A enfermagem, né? Imagina quem tá ali na parte da frente, ali na luta, é as enfermeiras, mano. Então, elas têm que levantar a moral delas para você levantar a moral de todo mundo. Né? Esse é o coração. Os médicos também, o porteiro que tá lá, o cara da segurança. Então, o palhaço ele vai interagindo com todo mundo à sua volta até chegar no paciente. E tudo isso eu fui percebendo fazendo, né? É um universo que não é muito para mim. Assim, eu já fiz algumas vezes tal, mas você vê uma criança com câncer, você tem que ter um desprendimento muito forte. E você não pode expressar pra ela que você tá preocupado, né? Tem essa parada? Sim, mas acho que quando você faz muito, tem uma coisa que acontece em qualquer trabalho, em qualquer planeta Terra, que é o calejamento. Dissociação. Que é importante, né? Para você poder tratar no mais na sua pessoa o máximo possível dela, né? Então, quando você consegue ter esse desprendimento de ver uma criança nitidamente com alguma doença, assim, tal, né? Algumas falas, algumas coisas, né? E você consegue ter esse desprendimento, você consegue fazer um bom trabalho. Para isso, tem que fazer bastante e calejar, né? A primeira vez, eu fiz, sei lá, um mês.
né, esse trabalho. Não foi no Hospital Central de Santo André que eu fiz. Em Santa Casa, perdão. Na Santa Casa. Eu fiz um tempo lá. E eu percebi que eu precisaria ter um outro treinamento para isso. Eu precisaria tá um pouco mais preparado, porque é uma carga muito pesada. E eu tô falando também quando eu tinha 20 anos, né, gente? 25 anos. Eu tava fazendo ainda a faculdade, ainda estava estudando essas coisas. Então é um universo que tem que ter muito respeito, assim, né? Então o palhaço ele funciona lá, mas você tem que estar muito pronto. Por isso que o Doutores da Alegria, quando eles fazem isso, eles são doutores, né? Eles se consideram com jaleco, eles são médicos. Sim. Eles são médicos lá, tal. Besterologista? Besterologista, né? Então, vai passar receita, fala assim, ó, é o seguinte, para melhorar essa dor no cabelo que você tá tendo hoje, né, você precisa regar essa plantinha aqui 3 vezes ao dia, tá bom? Mas com meia gota de água, tá? Se for uma gota inteira, ela não aguenta. Então você começa a passar umas regras absurdas, né? E claro que eles vão seguir essa regra. Bom, não, palhaço louco, eu preciso cuidar dessa planta aqui, mas eu tenho que colocar só meia gota de água. E o hospital vê isso com bons olhos? Ou falando, vê uma galera causar aqui, tumultuar? Como que é, geralmente? Geralmente você já tem um acordo, né? Como o Doutores da Alegria já desbravou isso aí, todo mundo já viu. A Petrobras investe. Não sei se está investindo agora, tá? Eles estão passando por um perrengue aí, mas espero que tudo certo. Mas já tirou essa coisa de que não pode rir no hospital, que não pode ser levado a sério. Já se sabe que o humor é muito importante. Tem o Pat Adams, o filme do Pat Adams, que é um dos desbravadores, é um cara que foi nos lugares mais caxias do mundo, justamente para falar assim, não, gente, o humor é importante, as pessoas precisam rir, né? Ele estudou E aquela coisa, né? O paciente que está internado, ele fica tanto tempo ocioso lá dentro também, né? Ele fica tanto tempo. E outra, também aquilo que você falou, é uma válvula de escape para a enfermaria, né? É um momento de descompressão também, né? Sim, porque a nossa sociedade, a gente não teve, por exemplo, na nossa escola, a gente nunca teve aula de amor. A gente não tem lá uma matéria, hoje vamos falar sobre. Então, a parte da saúde mental que a gente tem sempre foi defasado. Ela nunca foi tratada Hoje, talvez, está começando a ter umas coisas interessantes, assim, né? Já começa a diagnosticar algumas coisas, já consegue. Não sei se você reparou que agora tem um surto de TDAH, né? Tá, todo mundo pegou o TDAH agora. Todo mundo Eu peguei. Você pegou o TDAH também? Eu tô nessa fila aí já. Então, por quê? Porque a gente não sabia, não é diagnosticado. Aí você percebe que tem um diagnóstico, você sabe, agora você consegue ver. Por quê? Porque antigamente não tinha esse olhar, essa visão da saúde mental, agora já está tendo, então já é um passo interessante, né? Então o palhaço meio que está para não é reconstituir, mas reconstruir, obrigado. Reconstruir essa parte que foi nos negado, né? De a gente trocar ideia. Meu, eu fiz muita intervenção de palhaço, já fiz muitas coisas. E o que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas, eu estando de palhaço e a pessoa estando normal. Porque a gente começa a ter umas conversas, mesmo que sejam absurdas, mas é muito interessante. E a pessoa vai indo na tua onda e você vai indo embora, e isso vai. E sempre começa com esse contato, com essa parte do conversar. Você tá ouvindo a pessoa fala alguma coisa, você responde o que ela ouviu. E aí ela continua te dando bola, total. Então, as pessoas, elas sentem falta dessa parte de alguém que converse com elas, e mesmo que esteja subvertendo, fazendo... não vou dizer fazendo piadas, porque às vezes a piada é só subversão, não é pegar a situação da pessoa e fazer uma piadinha e desmoralizar, mas é mais de você subverter as situações. Por exemplo, tem alguns eventos que eu faço que é de receber as pessoas que vão numa empresa, vão fazer evento mesmo, sabe? A pessoa vai cooperativo. Isso, cooperativo. O pessoal tá lá na empresa, tal, e aí eles vão fazer aquela confraternização do fim do ano, certo? Geralmente nos contratam para receber essas pessoas, né? Então você tem que pensar em jeitos imbecis de receber essa pessoa e que seja divertido. Então uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, que eu fiz o ano passado, o ano retrasado, foi de brigar com a pessoa que ela tá atrasada. Ela chegou lá com eu falei, meu, não é possível. Eu tô aqui há meia hora te esperando, pedi pro pessoal parar lá a banda. Falei, quando você não chegar, eu não ia liberar. A pessoa entra na onda, fala assim, desculpa, é que o olho, isso aqui. Não vou tolerar mais. Agora, eu ia tomar 2 Guaraná, vou tomar um Guaraná só de raiva. Porque você demorou aqui, tô chateadíssimo. Aí você começa a inventar uma história. E elas vão se divertindo com aquilo. Né? Tipo, nossa, foi importante, a pessoa demorou pra
pra eu chegar e tal. Então essas brincadeiras que você vai fazendo, a pessoa começa a ficar, né? Nossa, que legal, ele tá brincando comigo aqui. Você já passou por alguma saia justa, estando de palhaço, que você viria e falou assim, pesei a mão? Ah, vários. Isso aí tem vários, né? De você errar o tom, né? Eu não me lembro agora, algum tô tentando pensar agora, mas já que é assim, eu lembro uma vez que eu era uma espécie de entrevistador, né? Então, eu fingia que eu era uns repórteres e era num casamento, tá? E a pessoa tava falando e eu não tava ouvindo nada do que ela tava falando, porque eu tava prestando atenção numa história que tava aqui do lado, que tá muito mais interessante, né? E aí a pessoa falou, e eu não ouvi nada do que ela falou. E aí eu fiz uma pergunta e ela percebeu que eu não ouvi nada do que ela falou. E ela ficou chateadíssima comigo, assim. Aí eu perdi a pessoa, não consegui mais tomar atitude com ela, tal, eu brincava, já não funcionava mais, né? Por causa desse deslize, Você não tava ali, eu não tava ali. você tava na conversa do lado. Eu tava na conversa do lado, e tava muito engraçada a conversa do lado. Tava muito mais legal. Não lembro qual era a conversa do lado, mas tava muito mais interessante, porque eu falei, caramba, podia ter parado aqui do lado pra conversar, eu parei no senhor, o seu Aurélio, que tá levando a sério as respostas que eu tô perguntando. Sabe, eu perguntei, o que você tá achando da festa? A festa está divina, maravilhosa. Falei, nossa, conversa chata. E realmente eu acho que os noivos e as noivas merecem muita atenção. E eu ouvindo as meninas conversando aqui. E aí perdi. A hora que o seu Aurélio percebeu que eu não ouvi nada, ele ficou muito bravo, muito. Então, mas tem mais situações. É que agora. Tem uma muito punk também. Muito, muito, muito punk. Tá? Peço desculpas agora, né? Também, empresa. E eu estava de sombra também, de mímico, tal. Ai, gente, que tenho até vergonha alheia de falar isso. Mas, tava brincando de mímica, né? De pegar a espada invisível, de brincar, de fazer duelo, aquela coisa de mímica e tal, né? E veio um senhor, mas ele era muito grande. Muito grande, mas ele era largo e alto, então ele era muito gigante. E era uma empresa de trens. Não, é trem de trens? Eu não lembro agora a empresa que é. Nem vou falar qual é a empresa, né? E aí, eu fui fazer uma piadinha com ele, né? E eu fingi que ele ia dar ré. Então eu fiz pi, pi, fingindo que era ele. Todo mundo em volta achou engraçadíssimo, menos ele. Claro, né? Eu tô chamando ele de obeso. Mas você tava de palhaço, então tá tudo certo. Não deu certo? Então, esse é o lance. Você tem que saber o tom também, né? Eu não estava num lugar, a pessoa não estava querendo brincar, né? Ela só estava passando ali. Então tem todo o contexto, né? Que esse é o grande lance. A gente também está ouvindo, vendo, observando. A gente tem que estar com o sexto sentido dos Cavaleiros do Zodíaco, tem que estar no máximo, tem que levar o sétimo sentido e perceber tudo, né? Que essa é a visão do palhaço. Naquela época, e outra coisa, né? Eu estava numa demanda de fazer trabalhos, não sei o que, eu já estava achando meio chato também. Eu fiz um evento, eu fui o mascote vestido de galinha. Sim. Fui mascote de Porto de Galinhas num evento da Embratur, quando a Marta Suplicy era ministra de turismo. Que maravilhoso. Lembra quando teve aquele caos aéreo, que ela falou pra galera ir pro aeroporto, relaxe e goza. Lembra aquela palhaçada toda? Sim. E ela estava numa baixa de popularidade muito grande. Muito grande. Todo mundo odiava ela. Então, tipo assim, e ela foi, como ministra do turismo, ela foi lá visitar o espaço da Embratur. Ela chegou aí. Ela chegou, ela foi lá e tal, não sei o que, beleza. E, mano, passavam e a galera do turismo não queria ver ela. Não queria ver ela porque ela cagou no turismo do Brasil, assim. Todo mundo putaço com ela. Todo mundo putaço com ela e ela me aparece lá pra fazer, né? Beleza. Aí a galera reclamando, falando muito. Só que como que era a minha fantasia? A minha fantasia não era a cabeça aqui. A minha cara ficava no pescoço. Então a cabeça da galinha começava daqui, ó. Ai, meu Deus. Entendeu? Então o que acontece? Eu fazia assim com a cabeça e o bico descia e vinha hard. Entendi. Tá. Entendeu? Era, né? A minha cabeça ficava no pescoço da galinha, aqui assim, na galinha. Sim, ela era. E eu tinha essa. Você tinha o super eixo, né? Isso. Era o eixo inteiro. E a minha fantasia era muito foda, porque ela foi feita da Disney e o cara, eu não passava calor daí na fantasia. Jura? Juro. Eu tô imaginando, eu achei ela sofrendo. Porto de Galinhas, quente. Top pra caralho. Enfim. Todo mundo xingando a mulher, todo mundo falando, todo mundo comentando não sei o que lá, das contas, e eu lá brincando com a galera, brincando com... Eu já fiz uns trabalhos, eu tenho umas histórias pra contar, né? Aí,
que acontece? Ela chegou e ninguém dava muita moral pra ela, né? Ela achando que todo mundo ia querer tirar foto com a menina. Eu não sei qual parte de que ninguém vai querer tirar foto com o ministro, né? Sim. Ainda mais cagando no, né? Enfim. Ela chegou lá e começou a brincar com essa pessoa que vos apresenta. Ah, claro, né? galinha ali vestida. Beleza, aí ela tirou, aí ela quis tirar foto comigo e não sei o que lá, aquela coisa toda tirou, tarará. Aí apareceu uma banda marcial aí de não sei da. Não, era uma banda de frevo, mano. Era uma banda de frevo. Tá muito boa essa história. Você De tava, Pernambuco real, assim. você tava de galinha, em Porto de Galinha, com a ministra do turismo, e agora tem uma banda de frevo, porque nós estávamos no estado do Pernambuco. Maravilhoso, entendeu? Continua, tá? Aí começou lá, o frevo lá, tal, começaram a dançar frevo lá, não sei o que. Você dançou de galinha, pelo Lógico, mano. Maravilha. Meu filho, eu Cara. foda-se. Aí, É. foda-se. Meu irmão, sem querer, eu fui fazer um passo. Ela estava na minha frente. O bico da galinha era de fibra de vidro. Você matou Eu a Marta dei uma Suplicy. bicada na nuca da Marta Suplicy, que ela deu 3 passos pra frente e quase caiu. Meu Deus, isso é muito bom. Marta Suplicy, desculpa. Agora Mas você sabe. aquele ano você merecer. Então já tá. Em 2007 ela já prescreveu o crime de agressão. Gente, Eu você tenho essa picou história. Marta Eu Suplicy dei uma bicada. numa festa de frevo, vestido de galinha, de Porto de Galinhas. Eu dei uma bicada na nuca dela. Ela deu uma bicada assim, ela deu 3 passos pra frente e quase caiu de cara no chão. Cara, essa história é muito cômica. Olha que maravilhoso isso. Só palhaçada. Essa parte aleatória é o mundo. É muito bom. Isso é o mundo clownesco. É isso que é legal. Agora me pergunta, se eu teria essa desenvoltura toda pra interagir sem estar mascarado. Nem fuderam. Nem fuderam. Depende. Então, Talvez se eu tivesse com o nariz de palhaço, seria Então, diferente. foi o que eu disse, é o licença para matar. A partir do momento que você põe o nariz, você pegou lá o seu registro. Assim, olha, agora eu já posso fazer algumas coisas que previamente já estou meio que autorizado. Né? Porque é um acordo tácito, né? As pessoas, quando vê você. Eu não vou dizer nem o nariz, mas quando você está caracterizado, você tá fora de centro, né? A pessoa fala assim: ah, tá, ela tá com licença agora para falar algumas coisas e tal. Né? Que é um problema que o pessoal tem com o pessoal de stand-up. Né? O pessoal de stand-up, quando eles estão fazendo piada, alguma coisa, não quer dizer que o cara realmente acredita naquilo. Ele só quer fazer a piada. Eu quero fazer a piada é essa. Vou construindo, né? Faço setup e tem o punchline e tal. E aí as pessoas acham que aquilo é a opinião do artista, e não é, ele só tá fazendo pelo universo da piada. Porque é o assunto do momento, né? O assunto do momento agora é sei lá, os militares agora que descobriram as minutas. E essa vai ser a piada agora, vai ser zoar militar, é isso. Esse é o momento. A piada do momento agora, nesse momento, não sei quando que vai pôr esse episódio, mas é da moça que não quis trocar de lugar com... Por exemplo, né? Aí a criança no avião. Isso, aí você pronto, isso já é um motivo para ótimas piadas, do stand-up, pra ficar zoando. Agora, se for de palhaço, vai vir um palhaço de mãe, outro palhaço agachadinho de criança, e vai começar a pedir coisas absurdas nos lugares. Tipo assim, licença, piloto, a criança queria pilotar o avião agora, você podia dar licença para ele sentar aqui na janela? O Enzo. O Enzo quer dirigir, ele quer pilotar o avião. Ou então, o Enzo que eu sei que abastecer o avião, você podia sair daí com a mangueira e deixar ele. Aí que você começa a zoar, começa a brincar com esses absurdos, né? De levar, porque é o assunto do momento. Então o stand-up, ele sempre vai pegar esses assuntos do momento para fazer virar piada, né? O palhaço não, quando eu comecei a falar, eu parti mais pra ação, né? O stand-up ele vai meio que construir, né? Uma história, alguma situação. E o stand-up, ele, de uma forma bem bizarra, ele é levado a sério, né, cara? Aqui no Brasil, sim. Ele é levado a sério. Tipo, né? Até. Não vou te fazer uma pergunta, a não ser que você queira, né? Que eu faça a famosa pergunta: qual que é o limite do humor? Porque, pra mim, zoa com todo mundo. Eu acho que o limite do humor, o pessoal tanto fica zoando, na verdade, é só se a piada é engraçada ou não. Esse eu achei o limite, né? Por exemplo, eu não vou fazer piada de freira com um monte de freira. Então aí já tá o limite. Só se a piada for muito boa e elas forem rir. Você gosta de piada de humor negro? E nem pode falar mais o humor negro agora também, né? Bom, por enquanto eu te tá usando esse termo porque é o que tem por enquanto. Você gosta de tem outro termo? piada dark?
Dark pode. Dark pode? Pode, não sei, deve poder, né? Cara, eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Tem piadas que eu acho engraçado. Porque o que acontece chega a ser absurdo, né? O humor, ele tem vários estilos. Quer ver um humor que eu não gosto? Pra você entender mais ou menos o naipe. Eu não gosto do humor carioca, por exemplo. O Paulo Gustavo, Sim. né? Eu falei do Paulo Gustavo. Meu, ele é maravilhoso na comédia. Todo mundo. Mas eu não achava o humor dele engraçado. Uhum. Mas nem por isso eu acho que ele é um péssimo artista. Não, porque aquele humor não é um humor que me pega. Sim. Eu acho meio chatão. Falo assim, tá. É umas piadas meio regionais, meio carioca, aquilo não me pega muito. Tá. Como, com certeza, pra ele, em vida, devia ter piadas que não atingia pra ele. Então, o humor, ele tem, a parte do riso, ele tem uma gama muito gigante. Né? Vou te dar um exemplo. Tem um termo que a gente usa que é o humor de dentro pra fora e de fora pra dentro. Esse é um dos termos que se usa. O que é o humor de dentro pra fora? É aquele humor que você precisa de ter, sei lá, um contexto antes, você precisa entender tudo que está acontecendo para você poder rir. Sim, né? sim. Que é o que funciona no stand-up, por exemplo. Stand-up você precisa ter, é humor de dentro para fora, você precisa racionalizar a historinha, ter alguma referência para você poder rir. Sim. Né? E tem humor de fora para dentro, que é aquele humor que você visualiza e ri. Você não precisa pensar muito. Sim. Né? Tem um filme chamado Quinteto Irreverente, que é um filme italiano. Que são os amigos que são velhos, já são velhinhos já. E eles se encontram pra ficar zoando, pra fazer merda na cidade. Fazer, vamos zoar hoje? Vamos. E tem uma diversão deles que é ir lá na estação de trem. Eu tô falando de 1960, 70, tá? É isso? Ou 70, 80, enfim. Que as pessoas põem a cara pra fora do trem e ficam dando tchauzinho, lencinho e tal. O que os velhos ficam fazendo? O trem tá passando, eles pulam e dão um tapa na cara do castelo. Chapa, a pessoa que ela tá dando tchauzinho no trem. É isso, você ri por causa disso. Aí você já tá achando engraçado eu te contando. Você sabe o que eu lembrei agora? O quê? Aquelas pegadinhas maravilhosas do Silvio Santos. Daquele negócio lá do... Aí tem um buraco, não olha aqui. Aí a pessoa mete a cara lá e toma uma tortada. Foram três. Não, um, tchá. Tchá. Isso aí. Aí a pessoa vai lá e mete, dois. Tchá. Mano, eu me lembro, cara, era Não. 11h30 da noite de domingo, eu e minha mãe se mijando na sala de rir daquela porcaria, cara. Isso é um humor de fora pra dentro, não precisa ter um contexto. A ação é engraçada. É exatamente isso. Né? Então, existe vários tipos de humor. Ó, você gosta desse. A minha falecida esposa, por exemplo, ela gostava desse tipo de humor. Né? Agora, aqueles humor um pouco mais pensados, agora ela não gostava muito. Né? Ela dizia que não gostava muito de palhaço e casou com um palhaço. Né? Mas, enfim, porque ela não achava engraçado essas coisas. Ela começou a achar divertido quando ela começou a codificar algumas coisas. Falar pra ela, olha, dá uma olhada nisso aqui, vê isso aqui. Tá? Então, Monty Python é uma outra referência muito interessante, que ele trabalha com humor por camadas. A primeira coisa que você vai rir é o nonsense, que é o sem sentido. Né? Eles fazem uma sketch que não tem... Você fala assim, meu, o que tá acontecendo? É genial, cara. É genial. Então, essa é a primeira camada, que é o absurdo. Né? Sei lá, tem o Papa e tem o Michelangelo, eles estão conversando. Essa já é um absurdo. Por que esses dois estão conversando? A cena do cavaleiro... Lá, mano, aquela sagrado. Muito boa que o cara pega assim, vamos lutar. Ele pega a espada e rela no braço do cara. O braço cai. Não, vamos ficar agora que eu tenho outra. Aí ele vai e corta os dois braços, as duas pernas. Aí o cara vira assim, agora venci você. Não venceu, não. Vem aí. Volta aqui que eu vou te morder. Mano, que maravilhoso. Pra quem não sabe, cara. Monty Python é um grupo inglês. Inglês, né? E eles faziam sketches na televisão e tal, e fizeram alguns filmes, e um dos filmes que ele está citando é o Cálice Sagrado, que é um filme maravilhoso e tal. Então, isso... Vida de Brian também é muito boa. A Vida de Brian também, o conceito é muito bom, né? Jesus Cristo... sabe por que existiu a Vida de Brian? Qual foi o conceito do filme? Não. É porque eles queriam zoar Cristo. Só que o Cristo é um cara muito legal. Falei assim, não dá pra zoar esse cara é muito legal. Então vamos criar um personagem que a gente pode zoar. Aí eles fizeram o Brian, que nasce no mesmo dia, só que da manjedoura ao lado de Cristo. Ele é coadjuvante Ele nasceu... Então o que acontece? Ele nasceu no mesmo dia, no mesmo horário, quase no mesmo local que Cristo. Então os 3 reis magos, em vez de visitar Cristo, visitaram a criança errada primeiro, que é o Brian. Né?
Então, enfim, aí esse é todo o punch da história. E é um humor tão simples. É aquilo que eu te falei do pobre, né? É um humor Então, tão complexo e não- tão simples. É um negócio tão. Então, não é que Aquela cena. o simples, por exemplo, a gente tá falando da superfície, que é isso que eu quero dizer, que é a primeira camada, a gente ri do absurdo, né? Por exemplo, lá vamos falar da parte dos cavaleiros que lutam lá, que corta o braço. Aham. Primeira coisa absurda é que a luta não vai ter fim. O cara perde os braços, perde as pernas e vai continuar querendo lutar. Essa é a primeira camada, é um absurdo. Certo? A outra camada. Nós estamos falando de uma época em que as pessoas se matavam, duelando. Então você já ri mais aí, fala assim, isso existiu mesmo, realmente. Você já começa a rir mais. Né? Não, Aí tem outra camada ainda, de que os cavaleiros, as batalhas dos cavaleiros duravam dias. Eles paravam para descansar. Sabia disso? Não. Eles paravam. Porque, meu, armadura, pesado pra caramba, imagina. espada, pesado pra caramba. Pá. Eles paravam pra descansar, depois voltavam pra lutar de novo. Então, isso já é um absurdo. Então, se você tem essas informações que eu tô te passando agora, você vai rir mais ainda dessa cena que ele vai cortando os braços. Então, quanto mais informação você tem, mais você vai rindo. O Monty Python é especialista nisso. É tudo muito bem elaborado, assim, as sketches são pensadas, porque elas têm milhares de camadas. Tem contexto social, né? Tem essa parte da própria linguagem, da informação entre um e outro. Então, essa parte do humor, ela tem, voltando ao que eu queria dizer, é que tem vários tipos de humor, e né, você pode se localizar. Então, stand-up tem um jeito de humor, e se você leva a sério o stand-up, você vai sempre querer ficar processando os caras, porque, né, por exemplo, você falou do humor dark, né, não pode falar humor negro, não pode falar humor, né, tem um humor dark, que se você for levar a sério o que o Léo Lins fala, por exemplo, ferrou. O humor, o riso, a maioria deles, sempre vai funcionar que a gente vai quebrar algum padrão. Ou um padrão de lógica, ou um padrão de raciocínio. Padrão de lógica, por exemplo. É normal você ver uma pessoa andando na rua. Nós, seres humanos, a gente tem, diferente dos animais, a gente consegue fazer uma coisa que é prever e planejar o futuro. Isso é uma coisa que nos diferencia dos outros animais. A gente consegue viver o futuro. A gente consegue pensar no futuro. Como assim? Se a gente vê uma pessoa andando na rua, você sabe que ela vai sair do ponto A e do ponto B. E automaticamente a gente sabe que a pessoa vai caminhar e chegar lá normalmente. Se acontece alguma coisa nessa transição, ela quebra o padrão. Por exemplo, a pessoa escorrega numa casca de banana. Então a pessoa está andando e ela escorrega numa casca de banana, quebrou o nosso primeiro padrão, que era ela saiu do ponto A para o ponto B. Aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, que ela escorregou numa casca de banana. Muito bem. Ela escorregou numa casca de banana. Ela está no ar por alguns segundos com os dois pés levantados. E isso já é um outro padrão. Fala assim, tá, já fugiu do padrão de rir, ela tá com os dois pés no ar. Quando ela cai e você ouve o barulho, e depois né? Não, primeiro você vê se a pessoa tá bem. Morreu. Não, então. Se não morreu, é engraçado, cara. Isso é uma ótima coisa também. Esse distanciamento da morte, né? Esse distanciamento da morte faz a gente conseguir rir também. Quando a gente tem esse distanciamento da morte, né? O que é a felicidade, né? Isso falando de termos de livros e outras coisas, gente. A felicidade é quanto mais distante da morte eu estiver, mais feliz eu estou, né? Isso funciona para o humor e para a piada. Então as grandes festas que a gente tinha, carnaval, essas coisas, nossos antepassados, era de colheita. Por quê? Porque nós vamos sobreviver mais um ano, vai ter comida, felicidade, longe da morte. Entendi. Né? Então as pessoas comemoravam isso, né? Então a gente tem essa coisa do riso, da gente ter esse distanciamento da morte. E o distanciamento da morte não significa que a gente não pode ver uma pessoa morrer e achar engraçado, que nem desenho animado, que, sei lá, tem um filme, não vou me lembrar agora o nome do filme, que é uma moça que tem uma metralhadora na perna. Planeta Terror. Planeta Terror, obrigado. Quentin Tarantino. O filme mais bosta que eu já vi na vida. Mas não é do Tarantino. É produção dele, mas não é dele. Ah, não é dele? Não, é tipo ele produziu. Falou, vamos fazer um filme de zoeira aí, chama os amigos, você dirige. Meu Deus, é muito ruim, velho. Mano. Mas é porque é proposital. Eu sei, mas eu não consigo. caralho. É muito então, ruim. Não assistam. Assistam, maravilhoso, é maravilhoso. Assistam sim. É trash, é humor trash. O que eu quero dizer é que as pessoas morrem no filme. Tá? Sim, sim. Tem uma cena que o cara, ele é todo destemido, ele vai resgatar as pessoas. Então, tem uma hora que ele fica no canto da parede assim, ele vai olhar pra ver se não tem ninguém atirando. E a hora que ele põe a cabeça, ele toma um tiro e explode a cabeça dele. Plá! Né? E acabou o personagem.
né? Geralmente no filme de ação o personagem ia continuar, não ia pegar bala nele e tal, 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 né? Mas aí a gente ri daquilo, porque a cabeça dele explode. Por quê? Porque é absurdo, né? A cabeça, o cara tomou um tiro e a partir do momento que explode, vê aquela coisa... E outra, você não tá esperando também, né, cara? Tem um fator Você não surpresa. tá esperando, né? Mas o que eu quero dizer continua longe da morte, porque a gente sabe que as pessoas não morrem exatamente assim. Pode até morrer, mas é tão absurdo que você já fala, tá, isso não é possível, isso é zoeira. Não, gênero trash eu não consigo. Não, isso é zoeira. É. Mas o gênero tá vamos exagerar. Então, Tarantino, que as pessoas morrem, sai sangue que nem fosse um chafariz. Um chafariz. Porque exagera, porque é aquilo que distancia a gente da morte, não é... Né? Na sua opinião, cara, o palhaço, em algum momento, ele vai morrer? Não, porque isso... O palhaço ele trabalha com essência. Tem um filme, um documentário que me fugiu o nome agora, mas eu já vou lembrar. Que ele pega... Faz um documentário sobre uma tribo indígena em Tocantins, eu acho, né? E lá ele descobre que tem um palhaço. Tem um palhaço indígena lá. Na tribo indígena. Isso. Ele é responsável por fazer a tribo rir. Essa é a função dele. Ele é o bobo da corte. É, mais ou menos isso. Ele tem essa função de fazer... Aí o que essa diretora fez? Ela pegou um palhaço mesmo, que é o Puchete, né? Um clown, com mala, roupinha, gravatado, tudo assim, meio cidade mesmo, e colocou os dois juntos. Nossa, é maravilhoso essa Não, cena. eu quero muito ver. Um, Qual que é o nome? É um documentário? Showa, já vou lembrar o nome do palhaço. O nome desse documentário. Mas o documentário ele é mais extenso. É que ele tem um único momento que é o encontro desses dois universos, assim, que é muito legal. E aí você vê essa diferença da subversão, né? É nitidamente você vê que o Puchete tá deslocado, porque ele tá na tribo, ele tá na areia. O índio pelado lá, só com uma roupinha aqui, ele de gravata, terno, mala, né? E eles conseguem fazer piadas com aquilo, os dois. E você ri tanto do índio zoando ele, e ele deixando o índio zoar ele, sendo zoado, porque ele é o estrangeiro. Então, aí começa aquela coisa que eu falei dos jogos, né? Tem um branco, tem um Augusto, tem... E aí, sem eles combinar, sem eles conseguirem verbalizar, porque eles não conversam, ele não fala português, não fala mesmo e ele não fala a língua dos índios lá, que eu não lembro qual que é agora, certo? Agora eu não sei que língua. Porque é uma tribo um pouco mais remota, assim, né? E aí você vê esse choque e tem o humor. O humor, ele é universal, é muito louco isso. Então você consegue ver esses dois universos se chocando e mesmo assim, ao jogo, ao riso, ele tenta fazer piada, os índios ficam rindo pra caramba daquilo, vendo os dois naquele relacionamento esquisitíssimo. Esquisito, assim, você fica, gente, que maravilhoso. E é uma ceninha curta, assim, né? Rochua é o nome do documentário. Rochua é o nome desse palhaço. É o nome desse não tem o cacique, não tem o pajé, tem o Rochua. Tá. Que é esse cara que ele faz a parte... Então, todas as tribos e universos, e todas as culturas, existe o artista cômico. O teatro No, lá no Japão, tal, tem um personagem cômico. O palhaço, ele nasceu como, você sabe? É o do bobo da corte ou não? O palhaço, você diz assim, o que a gente conhece hoje em Nariz? Não sei. De onde surgiu o personagem palhaço, assim? Veio do Bobo da Corte ou não? Antes disso ainda, né? O palhaço ele não é exatamente um personagem. Ele é uma essência de humor. Ele é uma... Você não tem os amigos que falam assim, nossa, esse cara é naturalmente engraçado? Sim, né? sim. E por quê? Porque é a essência dele. Cada pessoa tem... Então, o palhaço, a gente trabalha essa essência. Todo mundo tem, né? Mas a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue aflorar isso, a gente trabalha isso. Então, isso sempre teve na natureza humana. Se você pegar os gregos, tem lá essas histórias cômicas. E o mais interessante, o humor, ele é muito forte. Ele consegue quebrar governos, ele consegue destruir coisas, porque ele é muito forte, as pessoas entendem, a mensagem é rápida, você é fácil apontar, vamos dizer assim, um inimigo pela piada, você consegue fazer isso. Tanto que se você for pensar bem, isso é uma teoria que eu estou tirando agora do meu rego, tá? Não tem esse sítio em lugar nenhum, mas é uma coisa para a gente refletir. A Biblioteca de Alexandria, ela pegou fogo, né? Então perdeu-se muitas bibliografias, muitas histórias, muitos biblos, né? Muitos livros se perdeu, porque pegou fogo, né?
existiam dois livros importantes no teatro, assim, que era a tragédia, que existe até hoje, esse livro, e o da comédia que existia Pegou Fogo. Esse livro a gente não sabe, então a gente não sabe como é que eles faziam comédia na Grécia, porque esse livro pegou fogo. Existem alguns relatos, algumas coisas e tal. Por que o livro da tragédia sobrevive e o da comédia não? Por que pegou fogo justamente nesse livro, né? Por quê? Porque ele tinha algumas informações ali que eram importantes para falar da polis, né? Dessa parte do governo, como é que o pessoal zoava isso, tal, né? Então, você pode reparar que os governantes, as coisas, eles não gostam do humor, porque o humor é ponta na cara, assim, né? Ele provoca, né? Ele aponta mesmo, ele serve para isso. O Cacete Planeta, quando ia fazer piada com os políticos, sei lá, colocava o Itamar Franco, colocava com um topete gigante, justamente para satirizar o Itamar Franco. O CQC, né? Era o bullying com o político real mesmo. Né? Só que o que acontece? O humor, a gente se identifica com ele. A gente ri daquilo e tem identificação, a gente acha engraçado, torna humano, aproxima, né? O CQC, por exemplo, quando pega o Bolsonaro e começa a zoar ele e tal, as pessoas começam a identificar com aquilo, é engraçado, mas eu também penso assim, então começa a dar. A comédia tem tanto poder que ela começa a dar holoforte para esses universos, né? O próprio Lula, o pessoal nos anos 80, 90 zoava pra caramba ele, fazia ele bicho, todo chuco, né? Exageravam isso nele para virar o humor. Então, a comédia ela pode ser um grande holoforte. Você pode se identificar com aquilo, ou você também pode se distanciar com aquilo. Falar assim, isso é esquisito. Estão zoando desse jeito e tal. Então, sempre vai ter. Acho que não tem como morrer essa parte. Ele vai sobreviver, ele vai se adaptar, né, cara? Ele vai, né? Sempre vai ter alguém fazendo uma piada ou rindo de alguma coisa. Sempre vai ter alguém rindo porque bateu o dedinho do pé na quina do sofá, sabe? O cara... Sabe? Essa construção de tudo que tá acontecendo, você vai rir disso, né? Então sempre vai ter, e sempre vai ter um cara que vai perceber, o que eu fiz isso aqui é engraçado. Se eu fizer isso aqui, a pessoa vai continuar rindo. Então, a gente fez técnicas, a gente estudou coisas, tem livros de riso e tal, que, como eu disse, eu tô estudando até hoje. Até hoje eu tô estudando. Tô estudando bufão agora, já tinha feito algumas coisas antes, mas que o bufão é uma outra vertente do humor, que é um humor mais pesado, ácido, dark, que você falou, né? Ele trabalha com personagens mais... Canceláveis. Canceláveis, os marginais. Tanto que esses personas, né? Eles são desconfigurados, assim. Ele, tipo, não tem um braço, não tem a perna, anda torto, fala esquisito, tal. Eles são bufões. Existem vários tipos de bufões. Uhum. Tem um personagem que o pessoal leva muito a sério, e eu tenho uma teoria de que ele é um bufão. Ele é um bufão. Repetindo, eu tirei essa informação do meu reto. Tá? Ninguém. Não tem isso em lugar nenhum. Pablo Marçal, acertei. Pode ser também. Não, mas tem um que é mais legal ainda, porque tem um desses núcleos dos bufões, tem um bufão que acho que é o bufão. Não é celestial que fala, divino. Enfim, ele satiriza uma divindade. Esse é o Pablo Marçal. Esse é o Pablo Marçal. Pode ser também. Que é o Henrique Cristo. O Henrique Cristo, cara, eu tenho quase certeza que é um ator fazendo aquele cara. Cara. Aquilo é um bufão. Por quê? Ele se põe como Cristo, né? Existe assim, Henricristos lá que ficam... As Henricretes. As Henricretes que ficam lá fazendo coisa, cantando músicas no YouTube. No YouTube tem música dele cantando, dele jogando sinuca, dando de motinho e tal. Fala, não é possível que o cara tá fazendo aquilo sério. Mas aí é que tá, a grande piada é essa. O cara faz o bagulho tão perfeito que o pessoal leva a sério dele e achar que ele é Cristo. E eu acho que ele tá zoando. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra trazer você aqui. Foi divertidíssimo. Fala aí do seu espetáculo, passa suas redes sociais de novo pra galera, convida aí, vende seu peixinho. Bem, pra me achar é muito fácil, é @tercioemo. Todas as minhas mídias é @tercioemo, padronizado, bonitinho, então YouTube, tá aqui embaixo Instagram, no descritivo do YouTube, tá aqui. @tercioemo, você me acha em todos os lugares do planeta Terra, tá? Tem um espetáculo chamado Espetáculo Ayurques, que é de palhaços, né, que agora a gente não tem agenda por enquanto, porque a gente tá naquela parte de mandar projeto, ver se autoriza, total, mas ano que vem estaremos aí. A gente apresentou lá no Parque da Juventude, no
no Mundo Circo, a gente fez lá, junto com... A gente fez espetáculo, na sequência teve forró, que era um projeto que eles estão fazendo lá, que é Riso, Forró e Lona. Então a gente fez um espetáculo e na sequência teve um... Onde foi isso? Isso foi no Parque da Juventude, né, em São Paulo, lá na Zona Norte. Né? Então, fiquem espertos aí, quem quiser seguir o Instagram da companhia, é Cia os Pândegos de Teatro, tá? E lá a gente coloca as nossos horários, espetáculos e afim, o que estiver acontecendo. E quem gosta de forró? Quem gosta de forró tem o Forró Pé de Calçada, que é um projeto que eu coordeno também, que acontece uma vez por mês no Parque Prefeito Celso Daniel em Santo André, que é um forrozinho, e aí agora a gente está tentando fazer em São Paulo também, se tudo der certo, estaremos em São Paulo fazendo o nosso forrozinho por lá. Qualquer coisa, Instagram também, @forró pé de Já calçada. tentaram aqui em São Caetano ou não? São Caetano já tem um projeto aqui, a gente tenta não atropelar os amiguinhos. Não canibalizar. Isso. Mas Então, qual que é o nome do forró? chama Forró no Chico, que acontece no Parque Chico Mendes, né? Ele também acontece uma vez por mês. Povo, de nada. Vocês gostaram da energia do cara que eu trouxe aqui. Eu só trago gente top no meu podcast. E como que você pode me ajudar dando like nesse vídeo, compartilhando esse vídeo, seguindo o Tércio em todas as redes sociais dele e deixando um comentário. Pode me xingar, não tem problema não. Xinga os careca. Isso. Fala assim. Façam piadas de careca. Isso, piada de careca. Qual que é a melhor piada de careca? Surpreenda-nos aqui. Vai ganhar um maravilhoso, estupendo coraçãozinho que tiver apertar lá. Que Top. gostou. Obrigado, irmão. Mais uma vez. Um abraço. Beijo. Tchau.